Vamos à resolução, então, da prova do semestre passado. Primeira questão, eu tinha que definir ou tinha que saber quais são as correntes I1, I2 e I3. Tá? Aqui dá para se ver que é um problema um pouquinho de resistências equivalentes. Também consigo ver que eu não tenho nenhuma resistência em série nem em paralelo. Se eu não tenho nenhuma resistência em série em paralelo, é bem provável que eu tenha que utilizar a transformação Y-delta. Nesse caso aqui, eu já consigo enxergar uma possível transformação desses resistores aqui que estão em Y para resistores em delta. Então, eu vou substituir esses resistores da seguinte forma. Então, eu vou substituir os resistores que estão em azul, que estão em Y, para os resistores que estão em delta, utilizando essa equação aqui abaixo. Tá? Então eu vou redesenhar o meu circuito. Aqui tem uma fonte de 30 volts, aqui eu tenho resistência, aqui eu tenho resistência, aqui tem uma fonte para baixo de 40 volts, aqui eu tenho resistência, 8 ohms, 6 ohms e 4 ohms. As resistências externas continuam iguais. Então aqui eu ainda continuo com 15, 15 e 15. Só que eu alterei aqui foi esse resistor em delta. Qual é o valor desse resistor em delta? Então o valor desse resistor em delta é 3 vezes o valor do resistor que está em Y. Então esse novo resistor em delta vai ter o valor de 60 ohms, todos eles com 60 ohms. Aqui agora fica claro que essas duas resistências estão ou essas 6 resistências estão em 3 grupos em paralelo. Então eu vou ter a resistência de 60 em paralelo com a resistência de 15. Isso vai me resultar numa resistência equivalente de 60 vezes 15 por 60 mais 15. Ok? Então isso aqui, deixa eu colocar a calculadora para facilitar a minha vida. 60 vezes 15 dividido por 75. O resultado disso vai ser 12. Então aqui eu vou ter uma resistência equivalente de 12. Portanto, deixa eu refazer o circuito. 12 ohms, tá? Isso também não me ajuda lá grandes coisas, porque eu ainda não tenho resistências em série nem em paralelo para ajudar a minha vida. Deixa eu botar aqui os valores, 30 e 40, 30 e 40. Então eu teria que fazer uma outra transformação. Então aqui eu vou tentar usar uma outra cor. Aí. Então agora eu vou fazer a transformação dos resistores que estão em delta para esses novos resistores que estão em Y. Tá? E essa conversão, como essas resistências são iguais, a gente vai utilizar a fórmula dada no problema. Então agora essa resistência, as novas resistências em Y será a resistência em delta dividido por 3. Então 12 dividido por 3 vai dar 4 ohms. E aí provavelmente eu chego no desenho final da minha estrutura. Pronto. Aqui eu tenho 4, 4, 4. Em cima 4. Aqui 6 e aqui 8. 30 volts e 40 volts. Então aqui a gente chega numa solução ou numa possível solução, porque agora eu tenho resistores em série. Lembrando que o problema é quem são os valores de I1, I2 e I3. Portanto, aqui basta que eu faça malhas, tá? Então aqui eu vou fazer uma análise por malhas. Aqui eu vou ter uma análise da malha A e aqui eu vou ter uma análise da malha B. Então, utilizando a análise de malhas, eu vou utilizar a análise da malha A. Então, na malha A eu vou começar com
a fonte de tensão, menos 30. A queda de tensão nesse resistor é a sua resistência vezes a corrente que passa por ele. Então aqui seria 4 vezes I1. E aqui seria a mesma coisa, né? Porque só passa I1 aqui. Então aqui eu já vou colocar 8 vezes I1. Aqui que tem que tomar cuidado, né? Nesse resistor aqui e nesse outro resistor aqui, eu vou ter uma tensão, pensando numa corrente que uma tensão positiva se a corrente passasse nesse sentido, mas aqui eu já estou vendo que a corrente passa no outro sentido. Então, eu tenho que considerar... Opa! Ixi. 6, 4. Então, eu vou ter que considerar que essa tensão, na verdade, está nesse sentido, porque eu estou considerando a referência dessa corrente 2 aqui. Então, aqui eu vou ter menos 4 e menos 6. Então, eu vou ter menos 10 ao total. Então, aqui eu tenho menos 10 vezes I2 igual a 0. Tá? Claro que aqui eu poderia considerar uma corrente, por exemplo, IA. Né? Mas essa corrente IA, na verdade, seria... aqui dentro eu teria que fazer uma formação entre A e B. Como aqui já está definido quem é o valor de I2, então eu vou utilizar simplesmente esse I2. Tá? Na malha B... eu tenho aqui os 40 volts, então eu vou ter mais 40. Mesma coisa aqui, agora eu já entro como o valor positivo do 10 vezes I2. Então, quem é esse 10 I2? É a tensão nesse resistor de 6 mais a tensão nesse resistor de 4. Tá? Que então vai dar 10 ohms vezes a corrente que passa por ele, que é I2. Aqui agora eu vou ter a queda de tensão nessas resistências, que são 4 e 8. Mas vejam que, de novo, aqui eu tenho uma corrente I3 que vai me formar uma queda de tensão nesse sentido aqui. Ó. Então aqui eu tenho 8 e aqui eu tenho 4. Mas a análise dessa malha está no outro sentido. Então por isso que eu tenho que utilizar o menos aqui. Então aqui vai ficar menos... deixa eu botar o azul. Menos 12 vezes I3. Então veja que eu tenho uma equação. Mas eu tenho aqui com duas variáveis, essa equação, e eu tenho a segunda equação, onde me surge uma terceira variável. Portanto, eu tenho que ter 3 equações para solucionar esse problema. Tá? Maneira aqui para solucionar esse problema seria a análise nodal nesse nó específico, onde aqui eu tenho I1 entrando, aqui eu tenho I3 entrando, e aqui eu tenho I2 entrando nesse nó. Então, pela análise nodal, eu vou ter que I1 mais I2 mais I3, ou seja, a soma das correntes que entram no nó é igual à soma das correntes que saem do nó. Nesse caso, nenhuma corrente está saindo do nó. Então, tudo isso igual a 0. Tá? Essas 3 equações colocadas de uma forma mais bonitinha, vai ficar 8 e 1 menos 10 e 2, mais 0 e 3, igual a 30. Então, essa é a equação 1. Essa aqui é a nova equação 3. A equação 2 vai ficar 0 e 1, mais 10 e 2, menos 12 e 3, igual a menos 40. E aqui, I1 mais I2 mais I3 igual a 0. Então, essa aqui é a equação 2 e essa aqui é a equação 3. Vamos colocar numa forma matricial. 8 menos 10, 0, 0, 10, menos 12, 1, 1, 1, e 1, e 2, e 3. Isso aqui igual a 30 menos 40 e 0. Então, tá aí a solução desse problema. Teríamos que resolver esse sistema linear. Isso eu deixo para o computador fazer. 30, 40 e 0. Perfeito? Acabamos com a resolução do primeiro problema.